Hoje eu vou contar pra vocês como eu fui de estudante a cidadão australiano. Para mim poder contar pra vocês toda a minha história aí de como eu virei um cidadão australiano, eu preciso dividir ela em 4 partes. Então primeiro eu vou falar da minha vida de estudante, da minha vida com o visto de trabalho, a minha vida com a residência permanente e por último, a minha cidadania australiana. Então minha vida de estudante aqui na Austrália começa em agosto de 2008. Eu tinha me formado no Brasil em desenho industrial e eu queria vir para a Austrália fazer um intercâmbio de 6 meses, aprender um pouco de inglês e depois voltar para o Brasil. Eu não tinha uma ideia que eu ia continuar na Austrália, não tinha a menor ideia que eu iria morar na Austrália. E eu lembro quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um inglês básico, assim, eu entrei no pré-intermediário. Tem alguns níveis na escola de inglês aqui. Esse, na verdade, seria o segundo nível mais baixo, o pré-intermediate. E eu estudei bastante inglês no começo, assim, eu vi que depois de 6 meses não foi suficiente, eu queria aprender mais, queria estudar mais. Eu acabei fazendo o curso do Cambridge e também depois eu continuei estudando mais. Ou seja, no final das contas, eu acabei terminando a escola de inglês no avançado, não tinha mais para onde eu ir. A escola de inglês aqui na Austrália, ela vai em torno aí de 200 a 250 dólares por semana. Então, a escola de inglês é razoavelmente cara, é provavelmente uma das formas melhores de se aprender inglês. Você estuda 5 horas por dia, 5 dias por semana, então é bem intensivo. Mas vale muito a pena, assim. Esse primeiro, eu praticamente passei o meu primeiro ano na Austrália ali fazendo inglês. Eu chegando perto aqui do final do meu primeiro ano de Austrália, tava com muita saudade do Brasil, muita saudade da família. É o primeiro ano de adaptação, é um ano bem difícil. Então eu tava querendo muito voltar pro Brasil, mas eu sabia que eu queria continuar um pouquinho mais na Austrália. Eu não tinha ideia ainda que eu queria morar na Austrália. Então eu voltei pro Brasil para um mês de férias. E quando eu voltei de volta aqui pra Austrália, foi quando realmente eu percebi, acho que a Austrália é meu lugar, acho que é aqui que eu quero morar. Então quando eu voltei para a Austrália, eu ainda estava terminando meu curso de inglês, mas eu já apliquei para o meu próximo curso, que foi o Business Diploma, que na verdade seria uma escola mais só para ter o visto. É uma coisa muito comum que as pessoas fazem aqui, porque é uma escola bem barata, se não me engano foram 9 mil dólares para 2 anos de escola. Ou seja, é a forma mais barata de você conseguir ficar na Austrália nesses 2 anos. Então você já ganha um visto de 2 anos e eu só precisava ir 1 ou 2 vezes por semana para a escola e os outros dias eu podia trabalhar. E nessa época também que eu decidi acabar ficando aqui na Austrália, eu já fui conversar com um agente de imigração para saber quais seriam as possibilidades de eu conseguir ficar na Austrália e também conversei com meus chefes aqui. Importante dizer que eu comecei a trabalhar aqui na minha primeira 6 meses de escola ali de inglês. Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre o meu primeiro trabalho, mas basicamente eu quis trabalhar como um mecânico de bicicleta aqui na Austrália, foi como eu quis começar. Porque eu não sabia nada de mecânica de bicicleta, eu sabia muito por cima assim das coisas. E eu acabei me oferecendo para trabalhar de graça numa loja de bicicleta, mas disso desenvolveu todo um processo aí, até hoje eu trabalho com eles e fui de mecânico de bicicleta, virei mecânico de bicicleta por esses 3 anos aqui, a maior parte foi eu era mecânico de bicicleta. Depois disso eu virei gerente da loja, a gente abriu outras lojas. Hoje eu trabalho na outra empresa que os meus chefes criaram, que é venda online de bicicleta. E quando eu estava chegando no final do meu diploma aqui, ou desse curso de business, falei com os meus chefes e era hora da gente aplicar para o meu visto de trabalho. As dicas que eu daria para as pessoas aqui, para as pessoas que têm em mente vir para a Austrália e morar na Austrália ou de repente trabalhar na Austrália, o inglês é essencial, é importantíssimo. Você vai ver muitas pessoas na Austrália que já moram aqui há 10, 15, 20 anos e ainda tem um inglês muito ruim, uma gramática péssima, porque elas realmente não se focaram muito no começo a realmente aprender a língua inglesa e realmente se desenvolver. Inglês é essencial e quanto melhor é o seu inglês, mais fácil a sua vida vai ficar aqui na Austrália. Isso é importantíssimo. Essa é a minha maior dica aqui para minha vida de estudante, se foca bastante no inglês. Então a razão por eu ter escolhido esse curso foi só porque o curso era barato, mas eu acabei fazendo isso porque eu sabia que eu tinha a oportunidade de quando eu chegasse no fim de conseguir o visto de trabalho. Assim, eu diria que valeu a pena porque eu consegui ficar na Austrália, mas realmente não é um curso que eu escolheria fazer e não é nada que acrescentou assim intelectualmente para mim. A segunda parte da minha vida aqui na Austrália foi o sponsorship, que seria o patrocínio, ou visto de trabalho pelo patrocínio. Aqui na Austrália, o 457 Visa, como é conhecido aqui também. Eu consegui isso em novembro aqui de 2011, foi quando eu peguei o meu visto de trabalho. Na época foi relativamente fácil, assim, é uma papelada que você tem que fazer, tem várias coisas que você tem que mostrar, que você tem que provar. Não é um processo barato, na época eu gastei em torno de 8 mil dólares com um processo de aplicação para o visto e tudo mais. Esse processo de visto de trabalho tem mudado muito, ultimamente ele teve mudanças muito grandes, então é muito importante as pessoas
revisitarem isso e entenderem um pouco melhor como isso funciona. Para mim conseguir o visto do sponsor aqui, ou o visto do patrocínio, eu tinha que ter um salário mínimo de $51 mil por ano, que foi o que eu comecei a ganhando quando eu peguei o meu visto de trabalho. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui no vídeo que é muito importante foi que, para mim conseguir o visto de trabalho, eu fui nominado como um web designer ou graphic designer, não lembro exatamente a denominação que estava, o nome da profissão que estava no meu visto, na verdade. Mas é importante dizer que eu usei a faculdade que eu tinha no Brasil eu já era formado em desenho industrial e isso me ajudou com o visto de trabalho aqui. Por mais que eu acabei fazendo uma parte de gerência na empresa, eu acabei fazendo umas outras coisas, mas a nominação que eu fui pro visto, para a imigração, eu tive que ir como um graphic designer, um web designer, porque eu já tinha toda essa graduação no Brasil, que foi muito importante, que me ajudou para mim conseguir ficar aqui na Austrália. Então isso é muito importante para as pessoas entenderem que quanto mais graduado você é, e quanto mais experiência de trabalho você tem, mais fácil também isso fica de você conseguir ficar na Austrália, de você conseguir um visto de trabalho. Lembrando que não são todos os trabalhos que conseguem vistos dessa forma. Na verdade, hoje em dia isso está ficando mais restrito, ou seja, tem uma lista de trabalhos e de profissões que são aceitas com esse visto. Nem todas são. É muito importante as pessoas entenderem isso. E depois de 2 anos no visto de trabalho, eu podia aplicar para a minha residência permanente. Hoje, se eu não me engano, as coisas estão diferentes e agora você tem que esperar, se não me engano, 4 anos até você conseguir aplicar para o seu visto de residência permanente. Então está se tornando um processo mais longo do que era antigamente. As dicas que eu tenho para quem vai entrar no visto de trabalho, na época, como eu disse antigamente, depois de 2 anos você conseguiria aplicar para sua residência permanente. Hoje em dia, se não me engano, são 4 anos que você precisa esperar e você precisa estar na empresa trabalhando. Então se você escolher uma empresa que você odeia, que você não gosta de trabalhar lá, vai ser um processo longo, demorado, estressante, que você vai odiar cada segundo, cada minuto que você está trabalhando lá. Eu digo isso porque eu já conheci muitas pessoas que estavam nessa situação, que acabaram ficando em situações horríveis, em empresas muito ruins, com chefes que não maltratavam as pessoas, que não tratavam elas muito bem. Eu acho importantíssimo as pessoas verem realmente a empresa que elas vão trabalhar e entenderem como vai ser todo esse processo e estarem felizes no que elas estão fazendo. A terceira parte da minha vida de Austrália foi o visto de residência permanente, ou Permanent Residency, Subclass 186, que é o visto pelo visto de trabalho. Essa é o visto que você acaba tendo. Eu apliquei para o visto aqui em fevereiro de 2014 e demorou mais ou menos 3 meses até o meu visto ser aprovado, e eu gastei em torno de $9 mil para fazer todo esse processo de aplicação de visto nessa época aqui. Então o visto de residência permanente, ele te permite morar na Austrália por quantos anos você quiser. Você não é australiano, você não tem todos os direitos e deveres de um australiano, mas você pode morar quantos anos você quiser aqui na Austrália. Depois que eu consegui minha residência permanente, eu apliquei para o visto de Partner Visa. Na verdade, a minha ex-namorada, ela era japonesa. Eu ajudei ela com o visto, a gente fez a aplicação do Partner Visa, que seria um visto conjugal. Então, quando você mora com alguém, você pode aplicar por esse visto, que na época que custou para ela mais ou menos $7 mil também. É um visto muito comum na Austrália, por exemplo, se você namora um australiano, se você namora alguém que tem um visto de residência permanente. Se você não quer casar com a pessoa, você não está preparado para casar ainda, se você já mora com essa pessoa há algum tempo, você pode aplicar para o visto de Partner Visa, que é um visto que você tem que esperar 2 ou 3 anos. É um processo relativamente longo ali, mas é um processo relativamente simples para conseguir ficar na Austrália. Então aqui em 2015 já estava um pouco saturado do trabalho que eu estava fazendo lá como gerenciando as lojas de aluguel de bicicleta, e eu decidi deixar isso. Então eu meio que tirei um break de 3 meses aqui em 2015, que eu parei de trabalhar por um tempo. E depois, quando eu voltei aqui para a Austrália, eu fui para o Brasil, fiz várias outras coisas. Quando eu voltei aqui para a Austrália, eu voltei a trabalhar com os meus chefes, mas eu voltei a trabalhar num outro negócio que eles têm, que é o Bascos Online, que eu trabalho até hoje, que eu faço a parte de design gráfico, a parte de site, faço muitas outras coisas lá, parte de marketing, que é onde eu trabalho até hoje. É um trabalho que eu queria fazer, eu queria muito trabalhar com a internet, então funcionou muito bem. Eu saí de uma empresa que eles tinham e fui para outra. É importante para vocês saberem também que nessa época, depois que você tinha um visto de trabalho de 2 anos, você só precisava fazer mais 1 ano com um visto de residência permanente para você aplicar para a sua cidadania australiana. Ou seja, aqui em março de 2015 eu já podia ter aplicado
para minha cidadania australiana, mas eu acabei demorando um tempo aí até aplicar para minha cidadania. E eu fui pegar minha cidadania australiana aqui em julho de 2016. Então a última parte da minha vida de Austrália aqui foi a cidadania australiana. Então para vocês terem uma ideia, eu demorei aí de quase 7 anos para conseguir a minha cidadania australiana. De todo esse processo da Austrália, a cidadania é o processo mais fácil de tudo, né? E mais barato também, acho que me custou uns $200. Mas você aplica, você tem que fazer um teste sobre a Austrália, ou seja, vai ter várias perguntas sobre a Austrália, várias coisas que você precisa saber politicamente, várias coisas que são muito interessantes sobre a Austrália. Passando esse teste, eles têm uma cerimônia de cidadania, ou seja, uma cerimônia que eles juntam várias pessoas que vão virar cidadãos australianos, e tem toda uma cerimônia, e eles chamam o seu nome, te dão um certificado e tudo mais. Mr. Rodrigo Irencio de Souza from Brazil. Tenho que dizer que esse foi um momento muito legal na minha vida na Austrália, que virar um cidadão australiano foi um momento muito especial, porque eu realmente vi como um flashback na minha memória todos esses momentos que eu passei aqui na Austrália, todo esse processo imigratório até eu me tornar ali um australiano, que realmente faz você se sentir parte desse país e realmente se importar bastante com esse país e ter um carinho muito grande pela Austrália. O que eu tenho a dizer para as pessoas que estão pensando em vir para a Austrália, fazer intercâmbio, ou vir trabalhar, ou realmente migrar para a Austrália, façam. Normalmente, se você já tem essa vontade, se você tem essa coceirinha dentro de você, é porque você realmente precisa ir, viajar, conhecer, ver o que tem lá fora, ver o que tem fora do Brasil para te oferecer. Talvez a Austrália não seja o seu país, talvez seja outros países, e talvez não seja o objetivo você realmente imigrar para outro país, mas de repente morar alguns anos em outro país, trabalhar em outro país, eu acho que esse é um processo muito enriquecedor. Definitivamente recomendo para quem tem a ideia, ou para quem tem esse sentimento, para quem tem essa vontade e tá morrendo de medo. Será que eu faço? Será que eu não vou? Será que eu fico? Vai e faça. Bom, esse foi o meu processo de estudante a cidadão australiano. Como vocês viram, isso demora alguns anos, não acontece da noite pro dia. Esse processo está ficando cada vez mais difícil com o passar dos anos. Estudem muito, trabalhem muito, aprendam inglês muito bem, que a sua vida vai ser muito mais fácil aqui. Então, como sempre, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não deixem de se inscrever aqui no vídeo de Austrália, esse canal lindo, maravilhoso, traz informações para vocês sobre a Austrália e sobre a minha experiência de vida aqui na Austrália. Então, não esqueçam de se inscrever, deixar aquele joinha, aquele comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Então, a melhor coisa de você virar um cidadão australiano é você poder ter um passaporte australiano. Então, eu tenho um passaporte aqui brasileiro e eu também tenho um passaporte australiano. A vantagem do passaporte australiano é ter alguns países aqui que você não precisa de visto para entrar. Que eu fui para o Japão, eu não precisei de visto. Eu fui para Taiwan, eu fui para Indonésia. Acho que a Indonésia também o brasileiro não precisa de visto. E fui para Tailândia. Mas o Japão e Taiwan você precisa de visto se você é brasileiro. Então, uma da vantagem aqui de se você tem um passaporte australiano, você não precisa do visto para ir para esses lugares. Mas tem alguns países que o passaporte brasileiro ainda é melhor. Eu, por exemplo, vou regularmente para a Índia, então eu tenho um visto aqui de 5 anos que me permite entrar e sair da Índia quantas vezes. Acho que você pode ficar 3 meses a cada vez que você vai lá. Então eu ainda uso meu passaporte brasileiro para ir para a Índia porque é melhor, os australianos não têm esse tipo de visto. Então é isso, são algumas curiosidades aí sobre os meus passaportes.